Bom, uma pergunta recorrente aqui no Twitter, Rádio 98 Oficial pro CS7 Câmara, é a respeito das contratações que vieram. Vários jogadores com passe fixado ou vários jogadores emprestados, e muita gente perguntando, o passe desses jogadores, os passes desses jogadores vieram fixados, e se vieram numa condição que o Atlético vai ter possibilidade de comprar esses atletas caso façam uma grande temporada pelo clube? Não, alguns desses jogadores não vieram com um passe fixado, mas o Atlético tem a preferência na aquisição desses atletas. Então, evidentemente, por exemplo, vamos dizer um deles, o Roger Guedes. No final do ano, eu tenho o direito de comprar. Eu tenho a preferência. Se o Palmeiras apresentar uma proposta, por exemplo, de 4 milhões de euros, eu posso ir lá depositar os 4 milhões de euros, o jogador é meu. Só tem a preferência, não tem o passe fixado. Tem que entender que no momento que nós estávamos, e ainda estamos, né? A gente teve que fazer negócios que muitas vezes não dava para brigar demais, porque no caso do Roger, por exemplo, o jogador estava sendo sondado pelo Fluminense, aliás, quase fechou com o Fluminense, ele não foi para lá, e eu ouvi dizer, não posso afirmar, que foi porque ele não queria ir por um clube que estava tendo problemas com a folha. Então, precisa dizer que como é importante manter a folha em dia. Os jogadores falam entre si, o cara pega no telefone e pergunta, e aí, como é que é aí? A estrutura é assim, é assado, paga em dia, não paga, os bichos assim, é assado. Isso aí, hoje em dia, é óbvio que eles procuram saber. O Palmeiras queria, porque queria o Scarpa, e aí ia envolver o Roger Guedes nessa negociação. O jogador não foi. O Internacional também entrou na jogada, queria pegar o jogador, né? Então, a condição que foi posta, olha, ele pode ir para o Atlético, nessas condições você tem a preferência no jogador. Nós aceitamos, que é claro que eu precisava recompor o meu elenco para esse ano, né? E é aquilo que eu falei, né? Nós estamos fazendo uma reconstrução e passa muitas vezes por situações como essa. Presidente, 7 Câmara, 7 com 2 T's. 7 com 2 T's. Extraordinário. Numerologia. Numerologia. Presidente, eu quero fazer uma pergunta, porque eu já não aguento mais. Eu vou lá em Venda Nova, onde eu moro, todo mundo me pergunta, cara, cadê o lateral, cadê o zagueiro, cadê o 10? Eu não sou o presidente do Atlético. Ele está aqui. Por favor, presidente, responda a essa imensa audiência se virão o lateral, o zagueirão e um 10 diferenciado. Por favor, a palavra. Mistério também não, presidente. Não fala mistério de novo. Essa já usou hoje. Não pode repetir. Acho um sinônimo, se for o caso. Vai lá. Não. Eu acho que nós estamos bem servidos de lateral, não tá tão assim. Na verdade, existe aí uma ausência do Marcos Rocha, né? Muitas pessoas reclamam, mas na verdade o que aconteceu foi o seguinte: o Marcos já tinha muitos anos aqui de Atlético, né? E ele efetivamente nos procurou e disse, presidente, eu preciso rodar, não aguento mais, quero outros ares, adoro o Atlético, só tem elogios. O Atlético foi o clube que me colocou no mundo aí do futebol, me trouxe tudo que eu tenho, mas ele me colocou dessa maneira. Você não... E ao mesmo tempo era o último ano dele de contrato. Então, se você fica com um jogador que já manifesta interesse em sair no último ano de contrato, ele não vai renovar. E a gente fica com aquela coisa de que, será que esse cara vai botar o pé? Será que vai acontecer alguma coisa aí de ruim? Então, nós entramos num acordo, prorrogamos o contrato dele por mais um ano e falamos, olha, Marcos, as portas do Atlético sempre vão estar abertas para você. Você vai ter uma oportunidade de ir pro Palmeiras. Lá tem um jogador que também me interessa, que é o Roger Guedes. Eles topam fazer o negócio e você vai. Se você for bem, eles no final do ano têm o passe fixado, vão fazer o depósito do valor, que é um valor bastante interessante. Se não for, as portas estão abertas, o Atlético vai te receber aqui de braços abertos, você volta para casa e tudo bem. Nós entendemos que era o momento de se fazer isso, não é? Não é simples assim você manter um jogador que muitas vezes quer sair para poder ter uma outra oportunidade de tomar outros ares. Às vezes ele vai e se arrepende, verifica, puxa, eu estava bem, não sabia. Às vezes ele vai e fala, realmente era isso que eu precisava, enfim. E no caso, eu acho que o Patrick, que acabou assumindo a posição com o Thiago, tem ido muito bem, na minha opinião, né? Tanto é fato que eu tenho recebido até sondagens aí para... Sério? Não, presidente, sério? Boa tarde pro senhor, mais uma vez.
E falando em conta, eu tenho uma teoria aqui no futebol, dia mais dia, a conta de algumas loucuras, entre aspas, a conta chega. O Atlético vinha com uma política de contratação de grandes nomes. Fred, Robinho, Elias, e agora o senhor deu uma declaração que, ao meu modo de ver, muito inteligente, que tem que fazer em casa, que tem que tentar explorar algumas coisas. A conta chegou, presidente, e o senhor está tendo que administrar, porque a gente sabe que sentar na cadeira e ter a caneta é uma responsabilidade muito grande. E, ao meu modo de ver, o Atlético apostou alto em uma Libertadores, foi eliminado de forma ridícula por um time chamado Jorge Wilson, que tomou 8 do River Plate na seguinte fase, o que fez até a mudança do treinador. E ganhou pouco, perto daquilo que investiu. Ganhou um Campeonato Mineiro, é muito pouco para um time que trouxe Fred, Robinho, Elias, trouxe Valdívia, que todo mundo queria. As contratações foram até acertadas. Mas a conta chega? A conta chegou, presidente? Com certeza. Eu acho que não só para o Atlético, como para vários clubes. E como eu tenho empregado, eu acho que quem não encontrar um equilíbrio entre um bom elenco e uma folha compatível com as receitas, no médio prazo vai pagar um preço muito alto. Eu já vejo alguns clubes, não vou ficar citando aqui, que já começam a passar por dificuldades e eu não quero que o Atlético passe por isso. Então, estou pensando no Atlético de hoje. Acho que nós temos sim um elenco qualificado, fizemos contratações que, no meu modo de ver, incorporam o time, e é óbvio que sem dinheiro, fizemos tudo na base de ou troca ou empréstimo, sem ter que pagar nada por isso. Mas o principal é que nós estamos começando a colocar as contas em dia. Quero falar para vocês um número que eu acho que eu nunca revelei para ninguém. Eu se falei isso Atenção, daí... número, vai sair agora. Já deu 1h da tarde. É um número que eu considero absurdo, né? É um número que me faz refletir muito sobre a responsabilidade de contratar um jogador e de pensar que você tem que encontrar o ponto certo para não comprometer as finanças do clube e, ao mesmo tempo, também não comprometer os resultados futuros. O Clube Atlético Mineiro, na contratação do Robinho e do Fred, no caso do Robinho, ele ficou aqui 1 ano e 9 meses. No caso do Fred, ele ficou 1 ano, 4 meses e 11 dias. Segundo informação do meu diretor financeiro, Carlos Fabel, o Clube Atlético Mineiro desembolsou com esses dois jogadores a quantia de 52 milhões e 900 mil reais. Isso é maior do que muitos prêmios de loteria, né? E eu não posso admitir que uma coisa dessa pudesse continuar. Então, sobre o episódio Fred, muito a propósito, quero falar mais um pouquinho aqui, se estiver me estendendo, não tem problema nenhuma. Quero lembrar o seguinte, no primeiro momento, em novembro, quando eu comecei a analisar a folha de pagamento do Atlético e o que nós tínhamos para receber e como que nós iríamos viabilizar o ano de 2018, caso eleitos, eu vi que nós iríamos desembolsar com esse jogador alguma coisa próxima dos 16 milhões de reais. Um valor que, no nosso ele é um grande atleta, fez muitos gols e tal, mas que ele inviabilizava o restante do grupo, né? Então nós procuramos fazer algum tipo de negociação com ele. Ao mesmo tempo também procuramos um outro atleta no mercado, no caso o Ricardo Oliveira, e veio numa condição financeira infinitamente melhor, e nós entendemos que essa saída dele, do Fred, seria, do ponto de vista financeiro, para o clube muito interessante. Então havia, na verdade, houve uma sondagem do Flamengo. Eu recebi uma ligação do Frederico Luz e do Rodrigo Caetano, e me disseram que eles iriam, então, eles foram muito éticos, me procuraram antes, falaram que iriam procurar o Fred, depois retornar, dizendo que tinham conversado com ele, e o Fred tinha mais 1 ano de contrato com o Atlético então iria desembolsar mais 16 milhões esse ano com ele, que nós tiramos, e eles iriam então oferecer ao Fred o mesmo valor, aproximadamente o mesmo salário, por 2 anos. E é óbvio que isso seria muito interessante para o jogador, seria interessante para o Flamengo, porque o fluxo de caixa do Flamengo, depois de muito tempo, e depois de fazer exatamente aquilo que eu estou tentando fazer agora no Atlético, né, que é colocar o clube de novo nos trilhos financeiros, quer dizer, na verdade ele volta a ter um fluxo
que dá e permite a ele fazer contratações de peso, é isso que eu quero fazer mais adiante. Sai do vermelho, né? Exato. Você não pode continuar pagando, porque só de juro bancário é um absurdo. Então, se você falar assim, olha, se o Atlético tivesse zerado hoje, ele seria superavitário. O problema todo são as contas, que tem que ser pagas, o passado, vários acertos, aí não fecha, né? Então a gente tem que enxugar um pouco mais. Então, o jogador iria ser liberado para o Flamengo, para esse contrato de 2 anos. Era bom para nós, porque tiramos esse valor alto da nossa folha. Ia ser bom para o Flamengo, porque fazia uma reposição do Guerreiro, que tinha tomado aquela suspensão. Seria também muito bom para o atleta, um atleta com 34 para 35 anos, fazer 2 anos de contrato, um contrato que eu considero bastante elevado. E acabou que, na hora da finalização com o agente dele, o agente quis que eu não colocasse que ele estaria se transferindo para o Flamengo. Havia até um jogador do Flamengo que tinha a possibilidade de vir, eu posso até revelar para vocês, era o Gabriel. Ele poderia vir para o Atlético, mas depois nós avaliamos e preferimos não trazer, mas só pela liberação do Fred já seria um bom negócio para o clube. E ele poderia ir para qualquer outro clube, não teve em momento nenhum impedimento dele trabalhar. A única coisa que eu fiz foi dizer, olha, mas ele não vai atravessar a rua e vai jogar aqui no meu adversário. O que é natural, né? Então, eles prontamente toparam fazer uma cláusula, colocando uma multa de 10 milhões. Isso foi assinado pelo Fred, foi assinado pelo irmão dele, o Rodrigo, pelo procurador dele, o Francis Melo. Eles, quando foram fazer o acerto com o Cruzeiro, pegaram também muitos documentos deles lá, que eu tenho em mãos, para também se garantir, né? Mas quem é o devedor do Atlético é o Fred. Eu tenho a absoluta certeza de que mais dia, menos dia, essa situação vai se solucionar. E é óbvio, com o pagamento dessa multa em favor do Atlético. Ô, presidente, em termos de números, só pra gente fazer uma comparação, saiu de quanto e foi pra quanto a folha de pagamento do Atlético? O senhor pode revelar esse número? O número eu não gostaria de falar, eu gostaria de dizer que nós já reduzimos a folha exatamente em quase 18%. A gente tem trabalhado firme nisso, não foi só na redução dos jogadores, haviam pessoas também que eram funcionários do clube, que nós entendemos por substituir, e obviamente que isso impactou positivamente, né, e reduziu a nossa folha. Sim. Nós ainda não estamos no patamar que gostaríamos, mas entendo que... Qual é a meta, presidente? Olha, a nossa meta é tentar reduzir isso aí para 25%, né? Nós ainda temos alguns atletas que estavam aí, que não estão sendo aproveitados e que têm salários consideráveis, e que nós estamos tentando ver se a gente faz um acordo ou se a gente consegue fazer alguma negociação com eles. Se nós conseguirmos fazer isso daí, chega aos 25%. A gente vai chegar a isso, próximo disso, com certeza. E o Cuca, o fantasma do Cuca aí, presidente? Não, o Cuca, a verdade é essa, nós fizemos o contato com o Cuca e o Cuca tinha já planos para poder ir assistir a Copa do Mundo, então ele agradeceu. Evidentemente ele tem uma história, vamos lembrar, o Cuca se tornou o Cuca mesmo, na minha opinião, foi aqui no Atlético. Depois daqui é que ele foi pra China, depois veio pro Palmeiras. Ele já tinha treinado grandes times, mas ele ainda não tinha um grande título como ele teve aqui a Copa Libertadores, né? Eu acho que existe uma história de gratidão de um lado, mas também tem do outro. Ele nesse momento agradeceu, nós procuramos sim, e é claro que se o treinador que vier a ocupar essa posição estiver indo bem, vamos continuar com ele. A ideia é de ter um treinador de longo prazo, não ficar colocando um treinador para daqui a 6 meses trocar. A gente já viu que isso não funciona. O senhor falou em estádio cheio, muita gente. O Atlético, até inaugurar o seu estádio, ele pensa em fazer mais jogos no Mineirão ou não, doutor Sérgio Sete Câmara? Ô, Léo, eu tô ficando nervoso com esse senhor aí, você me chama de senhor toda hora. Mas e no seu caso, ele incomoda muito mais, né? Então, Serginho Sete Câmara, então, beleza. Não, Serginho, aí sim, Serginho. Não tem problema, não tem problema. Sérgio, eu entendi. Olha, na verdade, a operação Estádio Independência e Mineirão é analisada na ponta do lápis, né? Então a gente dá prioridade para jogar no Independência porque para nós, do ponto de vista financeiro, tem sido mais interessante. Quero falar, na verdade, é o seguinte, é o que dá menos prejuízo. Em suma, Mineirão e Independência
no todo, eles trazem, a operação em si, eles trazem prejuízo para o clube. Se você for ver isso na ponta do lápis, né? Não traz lucro. Então você começa a ver o que traz menos prejuízo. Aí, dependendo do jogo, vamos fazer sim no Mineirão. Claro, se nós estivermos chegando nas finais dos campeonatos, ou há uma demanda maior pela compra de ingressos, a gente pode passar lá para o Mineirão. Mas a gente faz uma análise muito também de resultado. A gente entende que o fator Independência, para nós, ele é importante. Então a gente manda a maioria dos jogos no Independência, porque mais do que a questão arrecadação, bilheteria, é a questão resultado, porque é aquilo que a gente está falando aqui. Se eu passo pelo Figueirense na Copa do Brasil, eu tenho uma bolada que eu recebo pela passagem de fase. Isso é incomparavelmente maior do que se você for ver o quanto eu vou arrecadar se eu trocar o Independência pelo Mineirão. Então eu vou jogar no Independência, porque eu acho que o fator estádio, Independência, vai pesar a nosso favor. E não obstante a arrecadação ser menor do que se o jogo fosse no Mineirão, é incomparável do ponto de vista financeiro se nós passarmos de fase. Muita elegância pelo presidente. Agradecimento nas palavras do presidente. O que você tem a dizer também pro nosso convidado de hoje? Estamos satisfeitos com o trabalho realizado e o legado deixado com a minha passagem pelo clube. Agora trabalho dando aulas de taekwondo. E também me senti aterrorizado, nunca tinha me visto. Aliás, chegou um abraço pra você aqui, viu, professor Oswaldo? Obrigado. Do nosso companheiro Léo Gomide. Seu porra. Me respeita. Calma. Você me respeita, rapaz. Calma, Oswaldo. Me respeita, rapaz. Arroz com alho? Arroz com alho, gostoso. Vou te contar uma coisa que hoje está sendo feita no Atlético que não existia. O Neguete. Quem não sabe, né? Zagueiro, né? Uma pessoa bacanérrima, um sujeito tá lá no dia a dia. O Neguete, dentre os afazeres dele, ele acompanha todos os atletas emprestados do Atlético. Então, vamos lá. Nós tivemos lá um jogo do Fortaleza, o nosso lateral esquerdo lá, o Leonan, ele manda pra gente um relatório com todas as atuações. Entrou em tal minuto, fez tantos cruzamentos, fez tantas assistências, sofreu pênalti, fez aquilo. Aí, o Dodô, aconteceu isso. O Alex Silva lá no Goiás, aconteceu isso. O Gesiel machucou, mas bacana isso, hein, presidente? Então a gente tem esse relatório semanal, ele assiste todos os jogos e aí ele faz um relatório. Por quê? Porque a gente tem que saber quais são os nossos atletas que estão emprestados e efetivamente estão indo bem e que poderão ser aproveitados quando retornarem. Né? Acabamos de emprestar também o Natan para Ponte Preta. A gente acredita que é o irmão do Werley, um menino que foi criado dentro do Atlético. É bom zagueiro. A gente acredita. Né? O zagueiro você tem que fazer em casa. Eu até trouxe um zagueiro, uma oportunidade que nós tivemos de trazer o Iago Maidana. Foi muito bem o ano passado lá no Paraná. Acredito muito nesse jovem. É um rapaz de 21 anos, 1,96 m. E tem qualidade, viu, presidente? Um jogador que tem passaporte comunitário. Então, a gente está apostando muito em juventude. Né? Tem um outro jogador que está para chegar aí por esses dias, que nós identificamos lá na Copa São Paulo. Quem que é? Vários clubes, eu não vou falar ainda não, porque nós ainda não fechamos. Mas vários clubes quiseram esse jogador e nós estamos trazendo, ele tem 18 anos. E eu acho que nós temos que fazer mais jogador em casa, até também para poder ter material para poder vender. O clube não negocia dois jogadores por ano. O Atlético fazer em casa. Exatamente. Os grandes times que o Atlético montou foram feitos com os jogadores que vieram de categoria de base. Então, nós estamos apostando muito nisso. Olha só, se formos elencar, nós devemos ter aí alguma coisa em torno de 12 jogadores hoje. Às vezes as pessoas não observam isso. Olha, nós temos o Cleiton e o Michael, 2 goleiros excepcionais, inclusive com passagem em seleção brasileira. O Cleiton hoje é o primeiro reserva do Vitor, né? Nós temos aí o próprio Natan, que nós estávamos falando aqui agora, o Maidana com 21 anos, o Bremer com 21 anos, o Mancini com 21 anos, Gabriel com 23, Marquinhos, Marco Túlio, Bruno Roberto, 17, Alejandro com 17, só tem jogador novo. O argentino que veio pra gente com passe fixado, com 21 anos de idade,
Eu devo estar cometendo aí alguma. Tô esquecendo algum ou dois. Quantidade. Eu já falei para vocês aqui, todos esses atletas estão no time de cima. Tem o Iago, estão tá treinando. machucado, o César foi exatamente, agora. tava esquecendo. O Iago vai jogar. E o Ralf está sendo emprestado também. Aí você tem esses outros que eu citei aí, quer dizer, a gente tem que ir formando esses jogadores ao mesmo tempo que mantendo um elenco que possa entregar algum resultado interessante ainda esse ano. O Sérgio falou da questão do Thiago tá em uma fase de estágio probatórios, digamos assim. Só que, Sérgio, o Atlético segue em busca de um treinador, e uma crítica que foi feita também em relação a essa demissão precoce do Oswaldo é que já no final do ano muita gente já imaginava, vai ficar com o Oswaldo, não é o nome preferido. O Oswaldo há muito tempo não inicia um trabalho com sucesso e termina esse trabalho. De repente não faltou ali uma questão de virar para o Oswaldo, obrigado, vou começar um trabalho novo, assim como foi feito com outras pessoas, como foi feito com diretores e por aí vai? Então, Guinho, muita proposta essa pergunta sua, até para esclarecer muita coisa que ficou no ar, né? Vamos aí aos fatos. Primeiro, eu já havia, de alguma maneira, lamentado, né, o fato de ter tido uma segunda chapa na eleição do Atlético. E disse que aquilo ali, de alguma maneira, iria afetar no ano de 2018, ou poderia afetar no ano de 2018. Eu não tinha legitimidade para fazer absolutamente nada até eu ser eleito. Era uma questão até ética, de respeito ao meu adversário. Eu tive que aguardar até o dia 12 para poder dar início ao time do Atlético. 12 de dezembro, véspera de Natal, véspera de Ano Novo, com o time se apresentando no dia 4, uma pré-temporada se iniciando no dia 4, uma Florida Cup e o Campeonato Mineiro no final do mês já tendo início. Então, diante disso tudo, e levando em consideração que ele tinha feito efetivamente um bom trabalho quando ele entrou no Atlético em setembro, entregando o Atlético uma condição muito melhor, eu entendi por bem manter a comissão técnica naquele momento, e achei que aquilo fosse melhor porque eu criaria menos problemas para esse início de ano, né? Vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que eu tivesse feito isso que você falou, né? E tivesse mandado o Oswaldo embora. Falar, Oswaldo, você não é o meu treinador e vou trazer um outro treinador, e nós tivéssemos um início ruim como nós tivemos. A gente ia meter o pau do mesmo jeito. A história de meter pau não é comigo, não. Presidente, uma pergunta boas-vindas aqui. Que avaliação que você faz até aqui do trabalho do Thiago Lage? E se com essa evolução aí, são 4 jogos, 2 vitórias, um empate e uma derrota, que foi lá no primeiro jogo contra a Caldense, ele passa a ser uma opção para virar técnico do Atlético, ser efetivado em função da evolução, não só pelos resultados, a gente vê a evolução do time, a gente vê alguma melhora assim depois que ele assumiu e passou a ter tempo para trabalhar. Que avaliação primeiramente você faz? Bom, o Thiago é uma grata surpresa, ele veio com o Oswaldo, então ele está conosco aí desde o final de setembro. A gente veio observando, a gente também escuta a voz de dentro do CT, né, de várias pessoas que a gente tem confiança, que estão lá dentro e que vêm dando feedback do trabalho dele. É um rapaz estudioso, já trabalhou com o Filipão, já trabalhou com o Oswaldo, já trabalhou com o Parreira, já teve, inclusive, com o Guardiola fazendo estágio fora, né? E ele está indo bem. Eu acho que ele está num estágio probatório, né? É claro que não tem só a questão, a avaliação não é feita só da parte do estudo e da preparação. A gente olha os treinos, a gente tem o feedback dos próprios jogadores. Uhum. Mas a gente também tem que dar um pouquinho de tempo, porque essa é a parte que é a principal, que eu acho que ele ainda precisa pegar, mas está indo bem. É aquela embocadura de estar ali na boca do túnel, tocando o time na hora do jogo, fazendo boas substituições, fazendo uma boa leitura do jogo, né? Então acho que ele está indo bem. Nós ainda entendemos que é necessário que ele fique ainda sob observação por mais um período. Não temos nada fechado, fui bem claro, transparente com ele. Ele foi efetivado como auxiliar do clube. E se eventualmente amanhã nós trouxermos um treinador, ele vai entender e vai continuar exercendo as funções dele normalmente. Mas o meu entender até agora, ele tá indo bem. Por quê? Porque não é só a questão resultado. O futebol, para mim, ele é muito mais do que só o resultado. Claro, o resultado
é que tira a pressão, é o resultado que leva a gente para frente, que faz a gente ser campeão. Mas a verdade é a evolução do time. É verdade. Você tem que sentir que o seu time está evoluindo, que ele está encaixando, que ele está melhorando. E eu não senti isso naquele jogo lá do Acre. Para dizer a verdade, aquele dia eu fiquei aterrorizado. Né? Todos nós, eu viu, estava presidente? lá, todos nós, é verdade. Eu estava lá e eu realmente não esperava uma apresentação tão ruim como aquela. E dali, naquele dia, eu tive a certeza de que alguma coisa tinha que ser feita. Depois teve aquele episódio envolvendo o Oswaldo e o repórter. Algumas pessoas entenderam que aquilo é que teria pesado para a saída do Oswaldo, mas não foi. A questão foi puramente técnica. Eu dei a ele o prazo que ele me pediu para fazer a pré-temporada. Tive que encarar aquela Florida Cup com um time reserva do reserva e correndo o risco até de levar uma sacola lá naqueles 2 jogos. Mas por dar moral à minha comissão técnica, toda ela favorável a permanecer durante esse período dentro da estrutura do CT para fazer uma bela pré-temporada e que isso daria resultado, nós entendemos então por fazer e enfrentar essa situação. Não deu certo, ele seguiu o caminho dele, ele tem todo o meu carinho, acho que ele tem que ter muito respeito pela torcida do Atlético, ele cumpriu um papel muito importante quando ele chegou aqui, e o Atlético estava naquela época namorando com a zona de rebaixamento. É verdade. E ele teve, se não me engano, a 3ª melhor campanha com o Atlético na mão dele e quase consegue uma vaga na Libertadores. Muito embora eu não tenha ficado tão decepcionado assim, porque o Atlético não pode ser um clube que entra pela porta dos fundos da Libertadores. Nós temos que entrar pela porta da frente, nós temos que entrar lá na fase de grupo direto. Tá certo. Então chegou a hora. Mais uma vez, entra no ar este quadro que é um sucesso do 98 Futebol Clube. O Ping Pong do Oráculo. Vamos trocar a iluminação, presidente. Certamente o senhor não vai ficar confortável, porque agora acesas as lamparinas da perdição. As luzes do Hades, porque está entrando no ar o Ping Pong do Oráculo. O ping-pong do Oráculo desta segunda-feira recebe o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara. E é um ping-pong inédito. Um ping-pong do Oráculo com os treinadores, galera. É quase que uma fila dos desempregados aqui no ping-pong do Oráculo. Preparado, presidente? Pronto. Pode mandar? Manda. Presidente, a pergunta número 1 no ping-pong do Oráculo com os treinadores. Primeiramente, boa tarde a todos. E ao presidente, seu Sete. Aqui é o Filipão. E que bom que podemos de 7 para 7. Bom, presidente, se por alguma hipótese eu for o treinador do Galo, não que eu esteja me oferecendo, mas sabe como é que é? O menino Tomás, o senhor prefere que eu coloque Tomás mais na frente ou o senhor prefere Tomás mais atrás? Não. Um forte Felipão, você pode, se vier, pode colocar o Tomás onde você quiser. Não me envolvendo nisso, é problema seu. É o ping-pong do Oráculo inédito, exclusivo com os treinadores. Hoje recebendo o presidente do Galo, Sérgio Sete Câmara. Segunda pergunta, presidente. Deverosmente, estimado presidente, é um prazer falar com Vossa Excelência, um presidente raiz, porque o senhor não deixa de ser raiz, deverosmente, porque 7 é raiz quadrado de 49 na aritmética. O técnico que o senhor escolher é um homem maduro como eu, ou o senhor prefere um jovem sarado, espadaúdo, um grande amplexo do Marcelo Oliveira? Como assim, presidente? Prefere os mais experientes, os medalhões, ou a nova geração de técnicos, presidente? Primeiramente, um abraço para o Marcelo Oliveira, pessoa que eu tenho um carinho muito grande e que eu tive o privilégio de ver jogando, né? Um craque de bola. Também como treinador, tem ido muito bem. Não tenho absolutamente preferência nem por um nem por outro, né? Até porque eu não escolho o treinador por não, escolho pela qualidade técnica e ponto.
Muito bem, você saiu bem, presidente. Mas aí vem a terceira. Mais uma casca de banana, presidente. Pergunta número 3 no ping-pong do Oráculo. Olha aí, caramba, tá certo? Boa tarde. Eu sou o Lucha, o Vanderlei, o Wanda, o Pô fechou, tá certo? Olha, eu sou tão foda que o meu trevo tem 7 folhas, tá certo? Não tem 4, tem 7, pô. Eu quero saber quando é que eu vou ter a oportunidade de ir até você pra apresentar meu esquema armado. Um abraço, chat, meu parça, pô. Eu acho que ele não vai ter oportunidade de apresentar o esquema armado dele pra mim, não. Melhor ele ir lá pro São Paulo, que lá eles gostam mais. Aqui no Atlético, não. Muito bom, muito bom. Quarta pergunta no ping-pong do Oráculo com o presidente do Galo, Sérgio Sete Câmara. Absurdo, presidente, que é Elão, Abel Braga, técnico Fluminense. O Fluminense jogou um absurdo contra o Flamengo, 4-0. O senhor tentou me contratar e infelizmente eu não pude aceitar, mas é um grande prazer trabalhar. O senhor seria do caralho. Seguinte, presidente, falando de hábito de vídeo, o senhor acha que o Atlético vai ser beneficiado? Afinal de contas, é o único time que tem 7 câmeras. Ah, não. Um abraço. Um abraço. Olha, não, eu acredito que não vai haver privilégio nenhum. Você vê aí, já teve gente chorando aí nesse campeonato mineiro aí. Na verdade, não há privilégio nenhum, o juiz erra. Nós inclusive fomos contra esse hábito de vídeo, né? Temos que dizer isso aí, porque eu acho que é uma evolução importante e que deve ser aplicada. Mas também não pode haver exploração que foi pedida lá na reunião no arbitral da CBF. Valores fora de propósito. Com isso aí, obviamente, e seria apenas para a segunda etapa do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, uma coisa meia boca, mal arrumada. Né? E acredito que quando vier uma proposta séria e dentro de uma condição que os clubes possam efetivamente contratar. Certo. Mas nós não vamos ter câmera a mais do que ninguém. Pergunta número 5 no ping-pong do Oráculo. Sérgio, meu presidente, Oswaldo Oliveira, eu poderia estar roubando, matando, me prostituindo ou até mesmo agredindo alguém. Mas, infelizmente, estou aqui para pedir meu emprego de volta. Ou o senhor não vai devolver o meu emprego? Ou quer que eu parto pra porrada pra cima do senhor? Calma, Oswaldo. O senhor vai devolver ou não? Calma, Oswaldo. Vai ou não? Calma, Oswaldo, calma. Tá brava, pô. Não vou devolver. Eu entendo que hoje a vez é de outro treinador com outra filosofia. Oswaldo teve o tempo dele aqui, nós temos muita coisa a agradecer a ele. O trabalho que ele fez aqui, principalmente no final do ano passado, nos recolocando aí numa situação longe de zona de rebaixamento e até próximo da Libertadores, foi muito bom, mas acho que o tempo dele passou, é hora de mudar e com certeza ele deixou boas lembranças, fez um bom trabalho, mas... Vida que segue, né, presidente? Vida que segue. É isso aí. Bola Pergunta pra fechar o ping-pong com chave de ouro, com o presidente do Galo, Sérgio Sete Câmara. Olha, eu sei que o Oráculo é de técnico, mas eu sou mais importante que técnico. Eu sou o prefeito, pô. Eu mando nessa bagaça aqui, entendeu? Olha, quando eu fui o presidente, né, e o Atlético passou aperto na Libertadores, eu subi no poste e apaguei aquela porra daquele refletor. Eu quero saber se o senhor tem experiência nisso aí. Se o senhor já mexeu ou mexe com força. Não, eu não mexo com força. Mexo com muita força, mas em determinada posição. É quando a gente tá passando ferro. Ô, presidente! Sensacional! Muito bom!